Rádio Sombria FM. Deixa a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Caro apresentador da Rádio Sombria, espero que esta carta encontre você bem. Meu nome é Lucas Sabino. Sou pesquisador de uma universidade federal do interior do estado da Bahia e gostaria de compartilhar com você uma experiência que mudou a minha vida e a vida dos meus colegas de forma irreversível. Uma história que transcende o entendimento humano e toca o sobrenatural. Antes de mais nada, gostaria de salientar que somos pesquisadores sérios, não inclinados a crendices, lendas locais ou qualquer tipo de fantasias inocentes que o povo conta. Bem, todos os presentes na história sempre foram alunos aplicados. Acreditamos em métodos científicos e nunca nos deixaríamos levar por insinuações, elementos criados pela imaginação ou causos levantados pelo povo nas montanhas da região. Tudo começou há algumas semanas, quando planejamos uma expedição ao Pico do Macaco, um famoso monte da nossa região, cujo nome se deve à sua semelhança com um macaco visto de longe. Levamos o projeto aos orientadores da universidade em busca de recursos necessários. Ganhamos a anuência dos envolvidos. Criamos um grupo e nos preparamos para a saída. Eu, um biólogo de campo, juntei-me a outros estudiosos. Maria do Carmo Lacerda, geógrafa do último ano. Pedro Almeida Diniz, um geólogo respeitado, já cursando mestrado. Laura Palhares, uma ecologista dedicada, já formada. Estávamos todos física e mentalmente preparados para enfrentar o desafio. O grande desafio seria um percurso de 4 dias, 2 para atingir o pico e mais 2 de retorno. Embora não fosse comum essa expedição ser feita por estudantes, não era inédita. Ao longo das décadas, pelo menos a cada 15 anos era organizada uma ascensão ao Pico do Macaco, promovida pela universidade como forma de homenagear os antigos desbravadores da região. Dia 1. A preparação e a partida. O dia da partida amanheceu com o céu limpo e uma leve brisa. Encontramo-nos na frente do bandejão para tomar café. O equipamento já estava no centro do grupo, ao chão. Mochilas, barracas, grampos e cordas de escalada. A vida de estudante em uma universidade pública é instigante e desafiadora. Todos nós morávamos no campus, longe de casa, vivendo com pessoas de todos os lugares, com sonhos muito diferentes, dividindo a moradia estudantil. Somente a sede pela verdade e pelos estudos não nos deixava desistir. Ainda na metade da manhã, já nos encontrávamos na base da montanha, onde relembramos os últimos detalhes da nossa subida. Estávamos todos animados e ansiosos pelo que estava por vir. Com equipamentos revisados e mochilas nas costas, demos início à nossa jornada. Detalhe: o vento estava bom e todos estavam bem de saúde. Dia 2. A primeira noite na montanha. O primeiro dia de subida foi tranquilo. Caminhamos por trilhas bem demarcadas,
rodeados pela exuberância da flora local. Os colegas coletaram informações importantes que seriam posteriormente inseridas num estudo a ser publicado na revista científica da universidade. As meninas tiraram fotos. Ao cair da noite, montamos acampamento em uma clareira protegida pelo dossel das árvores. Foi uma noite calma, sem incidentes. Contamos piadas e rimos. Dia 3. O primeiro sinal de perigo. No segundo dia, as coisas começaram a mudar. Logo pela manhã, percebemos que os nossos relógios estavam desincronizados. Além disso, Pedro começou a reclamar de um mal-estar inexplicável. Decidimos continuar, acreditando que era apenas um efeito da altitude. O clima começou a dar indícios de mudar. Embora ainda estivesse calor, o céu estava nublado. Ao cair da noite, ouvimos um som estranho, um misto de sussurros e risos abafados, que parecia vir de todos os lados. Laura tentou encontrar uma explicação racional, mas nada se encaixava. Nenhum animal da região fazia aqueles uivos, barulhos estranhos, sons sinistros. Maria do Carmo sugeriu que ficássemos alerta e não nos separássemos. Foi uma noite tensa e mal dormida. Ventou muito. A barraca quase arruinou. Dia 4. A escalada continua. No terceiro dia, Pedro estava visivelmente pior. Tinha indícios de febre e sua coloração inspirava cuidados. Mas ele insistiu em continuar. Repito, Pedro insistiu em continuar. Eu e Maria decidimos acompanhá-lo mais de perto, enquanto Laura liderava o grupo. A caminhada tornou-se mais difícil à medida em que subíamos. Os trilhos começaram a se apagar e parecia que estávamos sendo observados. Era para a gente atingir o pico ainda antes das 4 da tarde. No entanto, já estava anoitecendo e sequer tínhamos conseguido chegar ao último ponto de acampamento antes de, enfim, partimos para o ataque ao cume. Ao fim da tarde, encontramos uma caverna e decidimos usá-la como abrigo. Naquela noite, os sussurros tornaram-se mais intensos, quase ensurdecedores. Pedro entrou num estado de choque e, em um momento de desespero, levantou-se, olhou para nós completamente desnorteado e correu para fora da caverna. Não conseguimos encontrá-lo. Eu já sentia um grande mal-estar no estômago. Dia 5. O desaparecimento de Pedro. Passamos a manhã seguinte procurando por Pedro. Estávamos com o psicológico abalado. Mal nos hidratamos. Gritamos seu nome e caminhamos por todos os arredores, mas ele havia desaparecido. Estávamos todos abalados, mas decidimos seguir em frente, acreditando que ele pudesse ter se adiantado, ter tentado o cume. O tempo vinha piorando, o que nos obrigou a colocar agasalhos. Nos preocupamos, pois nosso amigo havia passado a noite sem nenhuma blusa ou abrigo. Dia 6. Revelações inquietantes. Conforme avançávamos, começamos a notar símbolos estranhos nas rochas. Pareciam inscrições antigas, de uma linguagem desconhecida. Nada disso estava documentado nas publicações anteriores. Maria do Carmo, que tinha algum conhecimento em arqueologia, estava intrigada e assustava-se com o que via. Nessa noite, um vento forte se levantou. Estranhamente, já era para termos atingido o pico, inclusive já era para estarmos de volta na universidade.
mas a baixa visibilidade nos impedia de ver o topo da montanha. Nenhum sinal do nosso amigo Pedro. O som dos sussurros tornou-se uma cacofonia ensurdecedora, e a nossa barraca foi tomada por uma luz intensa. Acordamos com o desaparecimento de Laura, que parecia ter sido levada por algo que a gente não conseguiu explicar. Dia 7. A verdade sobrenatural. Eu e Maria estávamos exaustos e aterrorizados. Decidimos que no dia seguinte tentaríamos descer a montanha, mas durante a noite eu fui tomado por visões de Pedro e Laura pedindo ajuda. O som dos sussurros agora parecia formar palavras em uma língua esquecida. Em um estado de semiconsciência, fui levado até o cume do Pico do Macaco por uma força invisível, e lá eu vi uma figura espectral, um guardião antigo do pico, um enorme símio sentado numa pedra, com longos dedos negros, mãos descomunais e feições duras e frias. Ele sussurrou segredos sobre a montanha e suas maldições, sugerindo que estávamos profanando seus templos. Não posso descrever com exatidão o que aquele enorme guardião disse no topo da montanha, pois em meio a essa aparição eu simplesmente perdi os sentidos. O final surpreendente. Quando recobrei a consciência, estava de volta ao último acampamento. Maria não estava mais lá. Resolvi descer a montanha sozinho, tentando racionalizar o que havia acontecido. Ao chegar à base, percebi que havia perdido quase uma semana. Minhas amigas chegaram ao acampamento base logo em seguida, em sincronia comigo. Nenhuma delas falou nada sobre o enorme macaco no topo da montanha, embora tenham jurado as duas terem ido até lá, ainda que sozinhas, cada uma seguindo por um caminho diferente. Não disseram nada, mas eu percebi que escondiam coisas. Decidi também não contar nada sobre a aparição. Não quis na época ser dado como maluco. Esperamos por Pedro, mas este não apareceu. Os bombeiros organizaram buscas, e após os 2 primeiros dias a comunidade integrou e ampliou o raio de procura. Até um helicóptero foi usado. E nada. Pedro não apareceu. Chegaram da capital especialistas em cavernas. Estes também não encontraram êxito. E assim, depois de 40 dias, as buscas se deram por encerradas. Eu e minhas amigas fomos exaustivamente interrogados, e em nenhum momento falamos sobre as vozes que nos perseguiam, tampouco sobre o grande símio. Não tinham nenhuma prova contra a gente, mas não desistiram antes de cessar todas as possibilidades. Até exames toxicológicos fizeram na gente, além de vasculharem todas as nossas redes sociais, celulares, conversas particulares, e-mails, atrás de um possível motivo para um possível assassinato. Os olhares no campo se tornaram insustentáveis. Olhavam para nós como se fôssemos responsáveis pela morte do nosso amigo. Decidi sumir dali e nunca mais voltar. Tranquei o curso por uns meses e depois voltei já em outra cidade, em outra universidade. As meninas, bem, eu nunca mais as vi. Imagino que tenham tomado o mesmo destino. O corpo de Pedro nunca foi encontrado. A família ainda buscou respostas por muito tempo. A universidade proibiu expedições ao Pico do Macaco. E aos poucos acredito que a história tenha se esquecido, ou apenas se tornado uma lenda nos corredores da faculdade.
e ainda hoje tento entender os eventos dessa expedição. Compartilho esse fato com a esperança de que outras expedições ao Pico do Macaco reconsiderem suas intenções. Há coisas na montanha que estão além da compreensão humana, e nem todos que se aventuram retornam para contar a história. E assim termina a carta de Lucas Sabino. É preciso respeitar a montanha e tudo o que ela representa. Estes jovens tinham anseios parecidos ao empreender tal missão, mas seus destinos foram muito diferentes. Respeite seus limites e, principalmente, respeite os limites que a natureza impõe. Meu nome é Mário Saudade e essa foi a Carta da Meia-Noite.